O passado do Gojo é um ponto de virada em Jujutsu Kaisen, não só por mudarmos quem é o protagonista desse ponto da história, mas também por termos diversas revelações e acontecimentos inesperados. Hoje vamos conversar sobre esse arco, mencionar algumas diferenças do anime pro mangá e falar sobre o real significado dele, pelo menos na minha visão. Pra já tirar isso do caminho, vamos começar a falar do anime em geral. Por mais que o mangá tenha sido muito divertido nessa parte, e onde eu realmente comecei a gostar de Jujutsu, o anime transformou algo que já era muito bom e divertido em algo melhor ainda. Eu tenho uma análise de quase toda a história de Jujutsu, vou deixar aí pra vocês assistirem depois. E lá eu falo como a história é frenética, talvez até demais, fazendo com que certos momentos possam ser muito rápidos, tornando diálogos e quadros mais confusos do que deveriam. Mas não era nada que realmente prejudicasse a obra, visto que ela compensava essas coisas muito bem, com principalmente lutas legais e acontecimentos dinâmicos toda hora. Então os fãs de Jujutsu foram muito bem tratados, já que a adaptação trouxe mais cenas expandindo alguns momentos interessantes, ou dando uma direção incrível para tornar tudo mais bacana, como a conversa do Getou com a loira e com as crianças. As duas velas representando a dualidade dentro dele, as duas sombras manifestando isso, e então uma delas sumindo conforme ele toma sua decisão e a vela se apaga. E o fato de não vermos os olhos dos aldeões ali. Eu fui mais a fundo sobre isso no vídeo que eu falei especificamente desse episódio, que é basicamente uma forma de deixar com que o espectador projete o rosto deles e corte uma possível conexão com outro ser humano, visto que eles estão sendo babacas, e a gente não vê os olhos deles, a janela da alma, e por aí vai. Já na conversa com a Yuki, temos aquela sacada incrível do barulho de água e da chuva se tornando palmas. A janela virando um telão para as memórias, os ângulos de câmera. Realmente foram momentos incríveis, que deram vida a quadros bem rápidos do mangá. Também tem a polêmica cena do Gojo doidão lutando contra o Toji, mas vamos deixar para falar disso mais pra frente. Então, em geral, achei o anime melhor. Não que o mangá fosse ruim, longe disso, mas preferi a adaptação. E tudo que eu falar nesse vídeo vai ser considerando ela, beleza? Todo o início dessa temporada, desde a invasão da Casa Assombrada até as lutas cuidando da Riko, tem uma pegada interessante. É tudo leve, tipo adolescentes vivendo uma vida divertida. Eles são os mais fortes, nada pode os parar, são até meio debochados. Eles nem fazem a barreira para impedir humanos de verem a destruição do local ou vazar maldições. Afinal, são fodões demais para isso. Acho que é uma ótima forma de criar um contraste com o final do arco. E isso, obviamente, foi intencional, não só por essa camada inicial, mas também pelo subtexto do Getou e do Gojo. No anime, a discussão sobre ideias deles foi transferida para uma quadra de basquete, e durante a argumentação do que é poder, para que ele serve, e as demais filosofias dos personagens, eles estão meio que jogando basquete, tentando fazer uma cesta. Ali vemos a visão de cada um, não por quem acerta a cesta ou não, mas até pela forma de se jogar. Getou pensa demais, nunca joga bola. Gojo é mais doido, rouba a bola e sai correndo, faz a cesta, não pensa muito. Novamente transformando uma cena qualquer do mangá em algo bem mais interessante visualmente e simbolicamente. Fui a fundo nesse tópico no meu vídeo falando sobre o primeiro episódio da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Aqui já vemos o início da fagulha que causará um incêndio no futuro. Getou acha que a força é para proteger os fracos e subjugar os fortes, enquanto Gojo acha que a força é um ideal, que limitar a força é o argumento dos fracos. E durante a temporada, vamos vendo a ação desses personagens em relação às suas perspectivas. Getou faz coisas que ele não gosta, ele come espíritos malignos, que têm um gosto horrível, para proteger os fracos. Enquanto Gojo vive despreocupado, fazendo o que quer. Proteger os fracos é uma mera consequência disso. Mas é exatamente essa arrogância dele que causa um desastre. Por se achar demais, Gojo perde para o Toji. Abrindo um parênteses aqui, vi algumas pessoas falando que a cena foi forçada por alguns motivos. Um deles eu não sei responder se de fato foi ou não, e vou deixar para os especialistas em Jujutsu aqui nos comentários. Que é o seguinte, reclamaram do Toji não ter matado Gojo com a adaga especial anti-maldição que ele estava usando na mão, segurando naquele momento, e sim com uma faca normal que ele tira do nada só para fazer isso, perfurar a cabeça do oponente. Pra mim, é simplesmente um momento de alta intensidade. Esse tipo de coisa acontece. Se você errar por um segundo, já era. Então ele decidiu fazer aquilo no instinto. Claro que daí já vem o famoso porque não cortou a cabeça dele. E aqui eu digo, shonen mano, shonen. Mas eu quero saber de vocês, escrevam aí nos comentários pra ver se tem algo a mais. Aproveita pra dar like no vídeo e se inscrever aí no canal, pô. Vamos comentar sobre vários episódios de Jujutsu. Mas tem uma outra reclamação, que eu já aviso que eu discordo, que é a seguinte: falam que foi forçado o Gojo sobreviver ao golpe na cabeça e ficar fortão. Ok a pessoa não gostar, mas não acho que seja um defeito em si. A cena é no passado, e o Gojo do presente é absurdamente poderoso. Sabemos que ele tá vivo, e que em algum momento ficará incrivelmente forte. Então temos o mínimo de preparação narrativa para isso acontecer.
por isso não me sinto incomodado. Fora que temos toda uma construção do Toji ser azarado, e acaba sendo isso que acontece com ele aqui de certa forma. Flashbacks assim conseguem sair bem dessas enrascadas, pois já estamos dispostos a aceitar. Só que não é bom abusar, né? Será que o Gege abusou demais nesse ponto da história? Me digam aí nos comentários a opinião de vocês. Agora vamos falar da luta em si. Além de ser visualmente bacana, ela carrega alguns simbolismos bem legais, uns derivados do mangá e outros originais do anime. Vi um povo reclamando da cena não ter sido uma réplica perfeita dessa cena aqui do mangá, e por mais que ela seja legal, creio que o que o anime nos entregou foi muito mais interessante para analisarmos. Basicamente, a galera reclama de que o budismo não ficou bom o suficiente. Vamos lá analisar alguns elementos do anime e ver o que podemos tirar de simbolismo deles. Temos o céu dourado, que pode ser interpretado como uma representação da natureza pura da mente, ou do estado de iluminação do budismo. Se você parar para pensar, vai ver que muitas estátuas dos Budas são pintadas de ouro. Mas por quê? Varia um pouco de cultura para cultura, mas basicamente, ouro é associado à pureza, sabedoria e iluminação espiritual. Basicamente, conceitos que envolvem Buda. Também podemos falar sobre a transcendência do materialismo. O ouro é algo valioso, mas ao usar em uma estátua religiosa, ele é gasto, entre aspas, com algo espiritual, incapaz de ser utilizado de forma egoísta ou financeira, sendo uma forma de representar a impermanência das riquezas materiais, e como devemos nos desapegar delas. É cultural que a cor dourada ou ouro também seja uma forma de agradecer Buda pelos seus ensinamentos, e também que a cor signifique algo divino ou uma conexão com o reino espiritual. Então, o céu dourado acaba sendo uma forma de mostrar um estado de transcendência, de sair do ciclo de sofrimento e atingir a libertação. Gojo chega a esse ponto exatamente após quase morrer, tendo uma revelação até de como produzir uma energia positiva, algo extremamente difícil. E depois de um estado de euforia intensa, ele atinge a calma, pedindo desculpas para Riko por não estar bravo pela morte dela, e também dizendo que não odeia ninguém. Expressando um princípio budista muito importante. A ausência de ódio reflete a ideia de eliminar sentimentos prejudiciais para alcançar a paz interior. E enquanto vemos o diálogo interno do personagem, nos é mostrado uma borboleta e uma flor específica, que infelizmente não sei qual é. Mas a parte do inseto fica claro. A borboleta é frequentemente vista como um símbolo de transição e renascimento. Podemos dizer que o Gojo deixou seu casulo para trás, aquele corpo que quase morreu, e renasceu como alguém superior, o Gojo atual que conhecemos. Igual uma borboleta faz com seu casulo. Comparado ao mangá, pra mim o anime trouxe muito mais elementos que reforçam a ideia de ascensão do Gojo, que é o real foco da luta pra mim. Aqui, até mesmo pela sua frase, que tem várias versões, eu vou usar essa aqui, no céu acima e na terra abaixo, eu sou mais honrado, uma frase famosa de Buda. Mas qual seria exatamente essa iluminação? Anteriormente, Gojo fala da força como um ideal, aquilo que nos deixa no topo, sozinho. Mas a partir dos acontecimentos que vemos, sua perspectiva muda. Gojo entende que a força não serve para te botar no topo, a força serve para guiar os mais fracos, para que eles fiquem fortes. Inclusive, o final da frase, que não aparece no mangá nem no anime, é a seguinte: no céu acima e na terra abaixo, eu sou o mais honrado. Irei dissipar o sofrimento que envolve o mundo. Buda faz isso compartilhando sua sabedoria e mostrando o caminho, sendo basicamente um professor. E o que Gojo faz? O mesmo. Aquele que nunca mais queria ter que cuidar de crianças, aquele que não ligava pros fracos, agora vai atrás do filho do Toji, para o guiar, mesmo que ainda tenha suas próprias dificuldades ao lidar com jovens. E também se torna um professor na academia Jujutsu, com o episódio acabando exatamente nesse ponto, ele vendo os alunos e ficando feliz com isso. Agora, voltando pra luta, tem uma coisa curiosa nela, que é o Toji falar: tem algo errado. Mesmo assim, ele decide lutar, e só depois entende o que havia de errado. Ele lutou por ego, e não por dinheiro, como normalmente. Acabei até ficando confuso com isso, porque ambos os motivos são simbolicamente ruins pro que Jujutsu quer passar. E, por exemplo, não ter uma saída narrativamente boa pro personagem. Não lutar com ele porque não tinha dinheiro envolvido também não é uma virtude, e nem um elemento de evolução pro personagem, o que indica de fato que o personagem não tinha jeito. Mas será que era só isso? Comecei a pensar achando que tinha algo por trás, e talvez tenha descoberto um elemento que nunca vi ninguém falando sobre a obra, que é como nesse ponto da história, Toji, Getou e Gojo representam os 3 venenos do budismo, as 3 características negativas que dão origem a todo o sofrimento: cobiça, raiva e ignorância. Toji representa a cobiça, ou o desejo. Obviamente, pensamos no dinheiro inicialmente, mas não é só isso. Ela também refere-se à ânsia por prazeres sensoriais e apegos materiais. É a insatisfação constante e a busca incessante por gratificação. Toji decide lutar com Gojo por ego, por querer o deixar de joelhos.
Ego, gratificação pessoal. Getou representa a raiva ou a aversão, a hostilidade e ressentimento em relação a outros seres ou situações. A aversão cria conflitos internos e externos, causando desequilíbrio mental e prejudicando a paz interior. Durante essa temporada, vemos como ele vai se corrompendo de pouco em pouco, abandonando sua visão sobre proteger os fracos e decidindo matar todos incapazes de usar a energia amaldiçoada. Não preciso nem mencionar o resto, né? Chamar os humanos de macacos, ter completa aversão a eles, matar até os próprios pais. E o Gojo representa a ignorância ou ilusão. A ignorância no budismo refere-se à falta de compreensão verdadeira sobre a natureza da realidade e a tendência de ver as coisas de forma distorcida. Isso inclui a ilusão de que as coisas são permanentes, satisfatórias e que existe um eu sólido e independente. É o apego a conceitos falsos. Gojo se apega à própria força, à sua vida livre de responsabilidades, a de que ele é invencível, que inclusive leva ele a ser derrotado. Ele acredita que tudo continuará a ser como é, tanto ele quanto os outros, e acaba não percebendo como sua arrogância causou alguns incômodos durante sua vida, ou pelo menos ele preferiu ignorar isso. O legal é que no presente, Gojo tampa seus próprios olhos com uma venda. Apesar do personagem ter poderes que permitam ele ver tudo, simbolicamente acho que é bem interessante. Antes o que ele via era uma ilusão, e agora ele prefere se guiar de outras formas. Lembrando que isso aqui é uma metáfora, não só para a visão dele, ok? Mas sim sobre acreditar que a sua força só servia para o deixar sozinho, que a força era o ideal e tal, e agora entender que a força é algo que ele pode usar para guiar os outros, para transformar o mundo a seu redor em um local melhor. Além do que, seus olhos eram um ícone de sua arrogância, que permitiu que tudo desse errado, por assim dizer. E agora ele os tampa, mostrando ter evoluído como pessoa, escondendo a coisa que mais chama a atenção nele mesmo, o maior orgulho que ele poderia ter. Com isso, a luta acaba se tornando algo bem mais interessante. Toji sempre seria incapaz de rejeitar aquela luta, não só por seu possível arco de personagem e seus defeitos como pessoa, mas porque seu conceito é um veneno, e ao encontrar alguém que atingiu o Nirvana, mesmo que por um curto período de tempo, ele era incapaz de fugir, assim como uma mosca é incapaz de ignorar a luz. Mas falta falarmos de um certo alguém, Getou. Após a morte da Riko, ele vai ficando constantemente mais perturbado, até que a Yuki aparece, fala umas paradas e ele chega na conclusão de que o melhor jeito de acabar com as maldições do mundo é matando todos que não são feiticeiros. O personagem sempre se sacrificou de certa forma para proteger os mais fracos, tanto psicologicamente pela sua ideologia de que a força era algo para ser usado com responsabilidade, que precisamos proteger os fracos e tudo mais, quanto fisicamente, por se botar em situações de risco e de vida ou morte para exorcizar maldições. E até pessoalmente, ao ter que ingerir espíritos amaldiçoados constantemente, que não tinham um gosto bom. Tudo isso vai gradativamente deixando ele mais e mais no limite, até que o personagem toma sua decisão e aceita seus sentimentos reais. Ele odeia macacos, e humanos normais são apenas isso. Após se libertar de sua própria moral, Getou tem quase uma iluminação reversa, ou uma iluminação maligna, levando os conceitos que ele rejeitava do Gojo ao máximo. Agora para ele, apenas os fortes, ou pelo menos os humanos mais evoluídos espiritualmente, capazes de enxergar maldições, são dignos de viver. Bem interessante esses temas e simbolismos, não? Alguns são mais óbvios, outros menos. Talvez um ou outro nem seja intencional ou planejado, mas sim uma consequência natural de personagens interessantes interagindo e dando vida às suas próprias convicções, que acabam refletindo elementos que existem na nossa cultura e filosofia. E isso não os torna pior não, na real é tão incrível quanto. Para descobrir mais desses simbolismos e de como histórias funcionam, se inscreve aqui no canal para assistir todos os vídeos de Jujutsu quando eles saírem, e aproveita para deixar um comentário aí, me fala qual o seu arco preferido de Jujutsu Kaisen. Dá like no vídeo e compartilha com os amigos, todo apoio é essencial para eu continuar fazendo vídeos. E a partir de R$5 você vê os vídeos antecipadamente, tem live exclusiva, área VIP no Discord e muito mais. Todos os links estarão aí na descrição e comentário fixado. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, Overhaul Engenharia de Manutenção, e aos heróis Aleph Santos, Aleph Beles, André Luiz Melo, Cindy Avelino, Felipe Kurama, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Leonardo Pagan, Matheus Felipe, Supernova Games e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!